O Contraponto Cinema está começando agora. No programa desta semana, nós vamos falar sobre o filme As Neves do Kilimanjaro. Vamos conferir o trailer. Louis Toledano, Roger Barbaro, Omar Zemoun. Si t'es pas triché en tant que représentant syndical, rien ne t'obligeait à être sur la liste. Ça aurait été un privilège et je n'en veux pas. Il n'est pas à la retraite, il est au chômage. Enfin, il va plus retrouver de boulot, la maman. Qu'est-ce que t'en sais? Ça va, faut arrêter de se voiler la face. Mais qu'est-ce que c'est encore, ça? Au fond du coffre. Vous avez un guide pour tous les deux pendant une semaine. Dans le pays des Maasai. C'est au pied du Kilimandjaro. Bougez pas, fermez vos gueules, assis, toi! Les gens comme vous, ça doit avoir des cartes de crédit, non? Le code, vite! Le code! Il est où, le pognon? Quel argent? L'argent du voyage, tu vois bien quand c'est tout! Il est où? J'ai envie de le tuer, cet enfoiré. Je veux qu'il prenne le maximum. Avec les deux gamins? Avec la veste bleue. Ok, les gars, le suspect a été repéré en direction du bus 37 avec deux gamins. Mais c'est un ouvrier comme nous. Comme nous? Parce que tu as déjà vandalisé des gens, toi? Mais je m'en fous, qu'il soit puni ou non. Moi, ce que je veux, c'est comprendre. Je pourrais aller mieux quand je saurais ce qui s'est passé. Là-bas, dans le lointain, Raoul! les neiges du Kilimandjaro. Como você pôde conferir no trailer, As Neves do Kilimanjaro tem um cenário muito interessante, uma pequena cidade, um povoado que vive questões do maior interesse para as nossas discussões aqui no Contraponto Cinema. A gente já comentou um filme com questões um pouco parecidas aqui em 2015. É o filme Duas Noites, Dois Dias, Uma Noite, que trata da questão da demissão, questão do papel dos trabalhadores na hora de decidir o futuro dos seus empregos, né? E como eles se colocam diante da questão da pressão do empregador. Zé Luiz, é um filme lindo, né? É, um filme maravilhoso. Existe um filme antigo com esse mesmo nome, mas não tem nada a ver com esse nome. Então, se o telespectador começar a pesquisar para assistir o filme As Neves do Kilimanjaro, tem um filme antigo que conta uma outra história completamente diferente dessa. E o Kilimanjaro é porque eles ganham, né? Ele sai do emprego, se aposenta e ganha uma viagem para a África, então daí a referência às neves do Kilimanjaro. É um filme belíssimo que mais uma vez traz como pano de fundo a questão da crise econômica grave que vive a Europa, né? E que, enfim, que vai se espalhando por boa parte, né, do mundo, crise profunda que ainda vive a Europa hoje. Esse filme tem algum tempo, ali já no começo dessa crise, e aí, mais uma vez, volta àquela temática que a gente comentou no Dois Dias, Uma Noite. Né? Como que a empresa joga nas costas do trabalhador, do sindicato, uma responsabilidade que é da empresa e que é, na verdade, do próprio sistema econômico, né? Você diz aqui que ele sai do emprego, se aposenta, mas a questão não é exatamente essa. Não Acho que é. tem que expulpar o telespectador da trama, mas isso não é exatamente, não é um segredo. Não é assim, é. Não é um segredo. Não, né? o filme começa assim. Né? Acho que a gente pode contar para o telespectador a trama, né? Que é a história de um sindicato de trabalhadores que precisa definir um número de demissões. Quem serão os demitidos, né? E ele é o presidente do sindicato, o personagem principal. E aí, então, começa com uma coisa interessante, porque fala, olha, ele está sendo democrático porque, primeiro, ele vai fazer um sorteio. Então, ele se recusa a escolher os trabalhadores que serão demitidos, ele faz um sorteio e coloca o próprio nome no sorteio. Então, como se fosse... sem necessidade. Ele não precisava participar do sorteio, ele coloca o próprio nome no sorteio e é sorteado junto com vários outros e, então, é demitido. E como ele já tinha tempo, ele aposenta, né? Sabe, Zé Luiz, você falando dessa forma, me faz pensar assim, como esse personagem tem uma preocupação, né, que esse aí é o que está tirando esse personagem. Ele tem uma preocupação de ser uma pessoa correta. E mesmo quando a gente procura ser uma pessoa correta, acho que essa é uma questão também interessante no filme, nós podemos cometer erros, né? E durante o filme, ele é capaz de perceber que ele cometeu um erro.
Comete, né? na verdade, mais querendo de um ser erro, correta. mas querendo ser correto. Isso. E o erro principal é um erro, ele é levado a esse erro, porque depois ele começa a perceber a incoerência, a armadilha que foi isso. Né? Porque, na verdade, não é o trabalhador, não é o sindicato que tem que decidir quem vai ser demitido. Não é o sorteio ou o fato de ele colocar o nome dele. Né? A postura do sindicato é nenhum a menos. Nós não aceitamos nenhuma demissão. Né? Então ele vai percebendo isso aos poucos. Mais ou menos como aquela história dos 2 dias, 1 noite, dentro de um outro contexto. Ele não tem essa postura de enfrentamento. Só que ele vê o preço disso depois. Né? Ele tenta trabalhar isso com a conciliação, com a negociação. É como se fosse uma aposta. Mas eu acho que o filme é importante nisso porque ele mostra como, em determinadas circunstâncias, é preciso tensionar. Sim, Por claro. mais que você tenha como perspectiva, como o seu lema, né, negociar, ser diplomático, tentar resolver as coisas da forma menos impactante, em alguns momentos é preciso tensionar. E aí tem um segundo fato, né? Primeiro esse aí, o sorteio, que está mostrando agora na tela, e depois tem um outro fato que acontece um crime. Eles são assaltados. Ele e a esposa, com mais um casal amigo deles, também são sindicalistas históricos, socialistas, etc. Eles são assaltados e há uma violência, né? Além da própria violência de entrar na casa dele e roubá-lo, e rouba a passagem que ele tinha ganho, o dinheiro que ele tinha ganho para viajar para a África. Né? Há uma violência, eles são amarrados, né? Ele é jogado no chão, etc. E aí então ele vai até a polícia e consegue, ele persegue, enfim, vai atrás das pistas, identifica quem foi. Né? E quem denuncia. Foi é um dos trabalhadores e denuncia para a polícia. E o cara é preso, e aí tem uma cena... Vamos esclarecer aqui mais algumas coisas, eu acho que é importante isso. Primeiro, de onde vem essa história do Kilimanjaro, né? Ele é compensado pelo trauma... demissão e aposentadoria. Isso, né? pelos filhos, né? Pelos que filhos se unem... e os companheiros de trabalho, Sim. que se unem, juntam dinheiro, compram a passagem para a África e dão dinheiro para eles irem para a África também. Na festa de casamento deles, então, em público, eles recebem aquele presentão, né? Mas, na mesma medida, eles se expõem que eles têm aquilo ali. Então, aquilo acaba atraindo uma certa revolta, porque os outros trabalhadores que foram dispensados com ele não são convidados para a festa. Disso. Olha como ele sempre quer acertar, né? Ele convida os outros trabalhadores que foram dispensados para a festa dele. Ele sempre tem assim, uma postura, atos de solidariedade. Mas... mesmo tentando acertar, ele vai cometendo sistematicamente erros, porque o que ele não percebe é que ele mesmo tendo sofrido a demissão, ele é um sujeito privilegiado. Dentro das condições limitadas de trabalhadores, ele não é qualquer trabalhador. E ele tem uma aposentadoria boa, né, que mantém o nível de vida dele e coisa. O que não acontece com os outros. Aí é o sorteio, a festa, né, que está sendo mostrada aí. E aí tem um fato interessantíssimo, né, porque ele é levado à delegacia, o detetive fala, olha, é mais um que vai acabar com a vida dele. Na verdade, o detetive tem uma perspectiva social interessante. Fala, não vai adiantar nada botar o cara na cadeia, o problema é essa crise econômica que está levando as pessoas ao desespero e etc. E ele chega lá, fica revoltado com o cara e agride o sujeito. E depois ele chega em casa, conversa com a mulher é maravilhosa, a mulher dele, é super compreensiva, mulher inteligente, perspicaz, e fica revoltada, que é essa personagem, essa atriz. E aí, então, ele se arrepende de ver o erro. Pô, não é pela punição, né? E aí, então, o cara está preso, tem filhos, os filhos estão abandonados, a mulher sumiu e ele começa então a cuidar dos filhos. Ele tem irmãos, na verdade, são os irmãos dele que ele cuida. É verdade, não são filhos, são os irmãos. São os irmãos. Mas o dilema é esse. Os pais abandonaram, a mãe abandonou, não quer saber deles e tudo. E ele começa a cuidar, e a mulher dele também, sem um saber disso. Então o filme começa agora a problematizar, a trazer a questão da solidariedade. Né? E aí ele começa a questionar com a mulher toda a sua história, o passado, o que é ser sindicalista,
né, o que é ser socialista, a ideia da solidariedade, né, a crença de que a punição e que a violência não vai levar a nada, né? Então, o filme vai desenvolvendo nesse sentido até ele voltar àquela sua essência, né, de um homem sensível, de um homem bom, né, e que tem, né, que valores de solidariedade, são os valores dele de sindicalista, de socialista, e que ele vai redescobrindo nessa altura da vida. Né? E eu acho que o mais interessante é que quando ele começa a ter uma atitude de cuidado, né, para com aquele que foi o agressor dele, ele não faz isso por causa daquela pessoa. Eu acho que isso é bem bacana, porque ele faz por causa dele mesmo, para manter a própria dignidade. Isso, para coerência com a história de vida dele. A dignidade do que ele acredita, no que ele apostou a vida inteira. Senão é reconhecer que tudo que ele fez a vida inteira é uma grande bobagem. Tudo que ele acreditou, que tentar ser uma pessoa correta, ética, não vale a pena. Então, para salvar a própria dignidade, ele mantém uma postura que é inimaginável, né? Inclusive encontra a resistência dos próprios filhos. Dos filhos e do grande amigo, do casal amigo que estava lá no assalto e que fica revoltadíssimo, né? Ele fica com ódio e quer punição. E que eu acho que isso é muito interessante para a gente refletir sobre o que a gente vive no dia a dia. Muitas vezes a gente faz aquele discurso de raiva, tem que prender, tem que matar, tem que acabar, não sei quebrar. Só que isso não vai resolver nada e a gente precisa, diante da violência, agir com inteligência para que a gente possa resolver, evitar, né, essa violência, e principalmente no filme a violência, como a maior parte das violências causadas por a própria sociedade que a gente vive, desigual, permanentemente violenta, né, que leva as pessoas a cometerem atos, muitas vezes, de desespero. Né? Ele é um filme, As Neves do Kilimanjaro, é um filme que nos coloca diante das armadilhas do modelo de sociedade que a gente criou, e ao mesmo tempo é um filme de esperança. É um filme que mostra como as pessoas podem fazer a coisa certa, né? Mesmo errando algumas vezes. É um filme que vale a pena assistir. Não perca, não deixe de conferir As Neves do Kilimanjaro, e na próxima semana a gente volta com mais uma dica de cinema para você. Continue com a programação da TV Comunitária.